Boa noite. O Brasil vive hoje um surto de sarampo, doença que até há pouco era considerada erradicada no país. São milhares de casos confirmados somente de junho para cá. Governos e população estão em alerta. O sarampo é altamente contagioso e mata. Por que a doença voltou? Quais são os estados com maior incidência? Quem pode se vacinar gratuitamente nos postos de saúde? Perguntas para os convidados do Opinião Pernambuco. Participam do nosso programa Paulo Sérgio Araújo, médico infectologista e professor da UFPE, Evônio de Barros Campelo Júnior, também médico infectologista e professor da Universidade Federal de Pernambuco, e ainda Ana Catarina de Mello, superintendente de imunização da Secretaria de Saúde de Pernambuco. Você também pode participar do programa enviando perguntas para o número de WhatsApp, anote aí, 81 988 30 70 98. Não esqueça de colocar seu nome e local onde mora no início da mensagem. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço ufpe.br/NTVRU e no aplicativo UFPE Play. Boa noite. Muito grata pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Por que o sarampo voltou? Então, o sarampo voltou, né, no cenário internacional, na verdade, e também no Brasil. E dentro de um contexto bastante complexo, não teria uma única causa, uma causa única que a gente poderia apontar, né, como que pudesse acarretar essa questão. Mas, sobretudo, a queda nesses últimos anos, nesses últimos 5, 6 anos no Brasil, das taxas de cobertura vacinal. Então, para que essas doenças infecciosas, como, por exemplo, o sarampo, a gente consiga controlá-la, é necessário que pelo menos 90% a 95% da população daquela faixa etária esteja devidamente vacinada. E se essa cobertura vacinal começa a reduzir, né, então surge um risco muito grande de a gente reemergir, a gente ter de volta doenças infecciosas, né, como é o caso do sarampo aí no cenário nacional. Os casos, com a volta do sarampo, os primeiros casos foram detectados em que estados, em que regiões do país? Começou pela região norte, né? Os casos começaram na fronteira Brasil-Venezuela e adentraram o país e aí, chegando até São Paulo, como São Paulo é um... Que é o estado que tem o maior número de casos hoje, porque São Paulo, né? Trânsito para vários lugares do mundo, tanto nacionais como internacionais. Então, é porta de entrada e de saída de várias pessoas, um elevado índice de imigração, né? Então, entra pelo norte e chega em São Paulo e lá com uma incidência muito alta. Contingente populacional muito alto, né? Cidade-estado de São Paulo. E, além disso, um alto fluxo migratório. Essa volta do sarampo foi quando? Final de 2017. Bom, pegando dados ainda sem entrar em Pernambuco especificamente, que eu sei que é a sua área, né, sua principal área de domínio, mas pegando dados nacionais do Ministério da Saúde, aparecem 2 surtos, digamos assim, este ano. Um no início do ano e um depois, a partir de junho. Se a gente raciocinar dessa forma, considerando um segundo surto agora em 2019, do final de junho para cá, isso quer dizer que, de alguma forma, houve inoperância, displicência ali no início do ano no combate aos casos de sarampo, cobertura vacinal, essa coisa toda? A principal forma de combate ao sarampo é a vacina. Como o Paulo já falou, né, a cobertura vacinal ela vem caindo ao longo dos anos em todos os estados do Brasil e em todos os municípios. No Brasil, no início do ano, na verdade, o surto que começou, ele começou pelo navio
que veio da Europa. E esse navio tinha alguns tripulantes doentes e esse navio passou por São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e deixou casos, porque encontrou pessoas sem vacina. Se essas pessoas estivessem vacinadas, não teria se espalhado. E depois, outras pessoas de outros locais, como de Israel, de Malta, eles chegaram no estado de São Paulo doentes. E aí também encontraram pessoas sem vacina. Então, assim, se você pegar, todo mundo fala, entrou com a chegada dos venezuelanos. Mas se o estado de Roraima, o estado do Amazonas, tivesse com toda a sua população muito bem vacinada, poderiam sim, eles chegariam sim, claro, doentes, mas essa transmissão ela não ocorreria. Como encontrou pessoas sem vacina e uma doença com alta transmissão, as pessoas adoeceram. E aí foi uma cadeia de transmissão. A transmissão do sarampo é muito rápida. E aí você rapidamente acomete uma população bem importante. O fornecimento das vacinas é de responsabilidade do governo federal? É a União? Sim, é de responsabilidade do governo federal. Grande parte das vacinas elas são produzidas no Brasil, através do Ministério da Saúde, e outras vacinas, por falta de capacidade operacional ou mesmo de tecnologia, o Brasil compra, né, importa essas vacinas. E ao Ministério da Saúde cabe distribuir, né, formular as políticas de logística e distribuir essas vacinas para os estados, e os estados recebem essas vacinas, né, condiciona da forma apropriada, através da cadeia de frio, né, que é bem complexa, a Ana pode falar melhor, e aí o governo do estado, os estados, eles têm a função de distribuir essas vacinas para os diversos municípios. E aí cada município tem a função de executar, né, de aplicar essas vacinas para a população, para aquelas faixas etárias adequadas. Vocês colocaram aqui que uma das causas da volta do sarampo no Brasil foi a redução da cobertura vacinal. Que leitura, do ponto de vista de responsabilidades, a gente pode fazer dessa redução da cobertura vacinal? Foi negligência? Não foi? É porque se imaginava que com a erradicação da doença, essa vacinação já não tinha tanta importância? Várias maneiras de pensar, né? Uma delas seria a não adesão a vacinas por vários motivos, fake news da população. Aí você está falando que uma parcela que compete à população. Sim, porque assim circularam várias notícias sem nenhum fundo científico, fazendo um link entre a vacina e autismo, coisa que não existe. Então, isso aí. Um movimento também, assim, mais fora do Brasil, existe um movimento anti-vacina, por questões outras. E houve também, assim, em princípio, houve uma demora, assim, quando surgiram os primeiros casos no Norte, houve uma demora do governo federal de tomar medidas de vacinação. E como a Catarina colocou bem, assim, chegaria. Mas é uma doença, assim, é uma doença de alta letalidade, assim, é uma doença que mais mata. Das doenças preveníveis, nós temos vacina para isso, é a que mais mata. Nós sabemos disso. Então, é uma doença que tem prevenção através da vacina, uma eficácia muito boa da vacina, mas é que quando você não vacina, você tem uma alta letalidade. É altamente contagiosa. Se você comparar com a gripe, para cada pessoa, a doença contagia 1 para cada 5, tá? Pensando no gripe, já o sarampo é 1 para cada 20. Então, alto poder de transmissão. Então, tudo isso deveria ter sido pensado também, né? Essas fake news que circulam aí envolvendo vacinas, e tem movimentos mesmo, né, organizados contra vacinações e tal. Qual é a origem disso? Preconceito, maldade, ignorância? Qual é a origem dessas campanhas contra vacinações de doenças contagiosas, como o sarampo e a catapora, por exemplo? Existem várias correntes. Então, assim, tem um grupo de alguns homeopatas que eles acreditam que você fazer a vacina é um agente estranho que você está induzindo no seu organismo
e que o indivíduo não precisa disso e que isso pode trazer um mal. Aí é uma resistência dentro da própria área da saúde. Da saúde. Aí você tem os veganos, como algumas vacinas são produzidas em ovos embrionários, então eles acreditam que não pode ter produto animal, então eles não permitem a vacinação. Tem um caso que aconteceu no Rio Grande do Sul, que foi de uma estudante de medicina, que ela foi para o Amazonas, na época que estava em surto, e ela era adepta ao veganismo, então ela não tinha se vacinado. E aí ela pegou o sarampo lá e voltou e passou para a família toda, que também era adepta ao veganismo. Tem essa questão do movimento anti-vacina, que aí tem toda uma questão ideológica, que eles acreditam que as vacinas são uma arma letal para matar a população. E aí, toda a campanha de vacinação, quando ocorre aqui no Brasil, a gente faz um monitoramento rápido de coberturas vacinais. O que é isso? A gente sorteia uma área, determinada rua e vai lá. E aí se identifica a situação vacinal daquelas pessoas e as que não tiverem recebido a vacina, não ter procurado a unidade de saúde, e a gente pergunta o motivo. E o maior motivo que as pessoas falam hoje é a falta de tempo. Então, assim, muita gente também fala que a falta de tempo de ir ao serviço porque está muito ocupado. E aí, assim, eu acredito também numa mudança de percepção de risco da população. Se você não está vendo as pessoas doentes, você acaba que acredita, eu posso deixar para depois, eu posso deixar para depois. E aí, para depois, o sarampo está circulando. Então, ele chegou e acometeu algumas pessoas. Então, assim, os próprios profissionais de saúde, eles questionam muito isso às secretarias de saúde. Realmente, precisa continuar vacinando? Precisa continuar vacinando. Né? As pessoas, assim, precisam ver para, de fato, acreditar que é possível acontecer a doença. Quantos casos a gente tem registrados até aqui no Brasil? No Brasil. 2.500. Já está quase com 4.000 casos. 4.000. São Paulo vem com uns 3.000 e pouco, por aí. Porque aqui, nós já estamos com quase 17 estados com casos no Brasil. E os números de Pernambuco? Pernambuco tem 22 casos confirmados. Boa parte desses casos, eles são na região do Agreste. Nós temos, assim, 2 cadeias de transmissão. Uma que é de um grupo de adolescentes que foi a Porto Seguro e voltou doente, teve contato com uma pessoa de São Paulo e voltou doente. E nós temos um outro grupo que a gente está tentando identificar essa cadeia de transmissão. Agora, como é uma área que você tem um fluxo muito grande de pessoas, principalmente vindo de São Paulo, porque a área do polo têxtil, pode ser que alguém tenha transmitido e aí as pessoas estavam sem vacina e essa transmissão foi disseminada. A gente tem um caso de morte em Pernambuco. Nós temos um óbito de uma criança de 7 meses. Em Taquaritinga do Norte. É. Que é a Agreste, essa região que você falou que os casos estão mais concentrados. Onde você tem o maior número de casos, eles estão bem próximos, que é Taquaritinga do Norte, Toritama e Santa Cruz. Eles são um coladinho com o outro, esses municípios. Polo têxtil, né? É o polo têxtil. E são 4 mortes no Brasil, é isso? Uma aqui em Pernambuco, 3 em São Paulo. São Paulo foram 2 crianças menores de 1 ano e um adulto jovem. Vamos entender a doença? O que é o sarampo? Então, o sarampo é uma doença infecciosa, né, como o Evone falou, extremamente contagiosa, né? É uma doença classicamente das mais contagiosas que existem. Então, o indivíduo, quando tem sarampo, ele tem capacidade de contagiar, de infectar ao menos mais 20 pessoas. E aí a pessoa inala aquele vírus, né, através da via respiratória e após um período de mais ou menos 7, 10 dias, que é o período de incubação, o indivíduo começa a apresentar os sintomas. Então, os sintomas são bem clássicos, né? Então, febre, manchas no corpo, manchas avermelhadas. Essas manchas têm uma tendência a ter uma distribuição crânio-caudal, ou seja, elas iniciam na cabeça e no pescoço e descem em direção aos pés. Coriza, então é muito comum a criança ficar com o narizinho corizando, e conjuntivite, os olhos avermelhados. Então essa combinação de febre, manchas no corpo, coriza e corrimento nasal é muito sugestiva de sarampo. E aí a doença dura mais ou menos em torno de 7 dias, a maioria vai evoluir de forma favorável, né, sem nenhum tipo de sequela, mas algumas crianças e principalmente os adultos, né, os adultos tendem a ter formas mais graves de sarampo, podem evoluir com algumas complicações, desde complicações menos graves, como uma sinusite, uma otite, até complicações muito graves, como pneumonia e como danos ao sistema nervoso central. Esses danos eles podem ser irreversíveis. Então, o indivíduo pode ter um processo... Danos como
Quais? O indivíduo pode ter um acometimento do cérebro pelo vírus e ficar com sequelas de uma encefalite. Então, ter cegueira, surdez, ou mesmo ficar como se for um quadro demencial acamado, né? Então, apesar de ser uma frequência pequena, essas complicações mais graves, mas elas são extremamente graves. Vamos fazer um intervalo curto, não saia daí. O tema de hoje do Opinião Pernambuco é o sarampo, o surto de sarampo no Brasil e também o quadro, a situação aqui em Pernambuco. Até já. Estamos de volta com Opinião Pernambuco, surto de sarampo no Brasil, o segundo deste ano, é o tema de hoje no programa. Participam Paulo Sérgio Araújo, médico infectologista e professor da UFPE, Evônio de Barros Campelo Júnior, também médico infectologista e professor da UFPE, e ainda Ana Catarina de Mello, superintendente de imunização da Secretaria de Saúde de Pernambuco. Você também pode participar do programa e a gente quer que você participe enviando perguntas para o número de WhatsApp, anote aí, 81 988 30 70 98. Não esqueça de colocar seu nome e local onde mora no início da mensagem. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço ufpe.br/NTVRU e no aplicativo UFPE Play. Evônio, terminamos o bloco anterior falando de algumas características do sarampo, de como é uma doença contagiosa, de como é uma doença grave. Quais são as complicações da doença que levam à morte? Como o Paulo já falou, né? Assim, para cada 20, seria uma otite, certo? Aliás, 1 para cada 20 seria uma pneumonia. E 1 para cada 10 pacientes acometidos faria um quadro de otite, podendo, como o Paulo bem frisou, levar a uma surdez permanente. E para cada 1000 casos, pode complicar com quadro neurológico de encefalite. E desses, 10% pode levar à letalidade. Então, assim, é um vírus que, assim como alguns vírus, tem predileção por locais imunologicamente privilegiados, como o sistema nervoso central, a visão. Então, ele tem essa predileção. E aí, ele pode... Então, assim, das doenças preveníveis, como eu já falei, é a que mais mata, leva à mortalidade infantil. Então, nós temos como prevenir e quando nós não fazemos isso, nós podemos acometer pessoas de forma grave, letal. A vacinação é a forma mais eficiente de prevenção da doença, mas existem outros cuidados possíveis? Na verdade, quando o indivíduo está doente, o ideal é que ele fique isolado, né? Assim, fique sem ter muito contato com as pessoas. Mas a vacina é a medida mais eficaz que a gente tem para combater. O tratamento é sintomático, né? Você tem um tratamento sintomático e a forma mais eficaz de você evitar a doença é você bloquear. Então, se você sabe que é uma doença de alto poder de transmissão, se você, de 20 pessoas dali, né, 19 estão vacinadas, a que tiver não vai passar. Tanto que quando a gente tem um caso suspeito, a primeira medida que a gente faz é fazer o percurso desse indivíduo por onde ele circulou no período de transmissibilidade e fazer o bloqueio vacinal para aquelas pessoas que tiveram contato com esse indivíduo e, claro, não tem sintomatologia da doença, ou não tem vacina, ou nunca teve sarampo. E aí nós vacinamos no momento essas pessoas. Você falou que o sarampo, ele às vezes aparece com mais gravidade em adultos do que nas crianças. Mas as crianças são um grupo mais vulnerável? Eu diria assim, não as crianças de extrema idade, né? Então, doenças infecciosas em crianças com menos de 1 ano de idade, de forma geral, elas são muito mais graves. A questão das doenças infecciosas na faixa etária de adulto
é que o adulto tem um sistema imunológico já mais maduro, amadurecido, e aí ele vai responder a essa infecção, digamos assim, com uma resposta mais forte. Então, a reação inflamatória, né, a presença daquele agente infeccioso ao vírus vai ser muito maior. Então, o indivíduo padece não só do vírus, mas também como da resposta do sistema imunológico. Por isso que a gente diz que é melhor que não tenha, né, doença. Ninguém tem doença infecciosa, mas uma doença infecciosa numa criança tem um comportamento que costuma ser bem pior quando é bem menor quando comparado com um indivíduo adulto. Catapora costuma ser mais grave em adulto, né? Sarampo tem essa possibilidade também. Mas o importante mesmo, né, é que todos estejam vacinados e ali já no primeiro ano de vida, com 1 ano e meio, 2 anos, a criança ela completa, né, o rol de todas as vacinas que ela precisa fazer e ela vai estar durante muitos e muitos anos, ou talvez durante toda a vida, protegida das principais e mais, digamos assim, preocupantes doenças infecciosas. Existe uma idade ideal para vacinação em crianças contra o sarampo? Assim, a faixa de... O calendário é uns 12 meses e em 15 meses a segunda dose. Tem que ser 2 doses? Sim, deve ser. Para a pessoa ficar imunizada, Sim, 2 doses? Para quem não teve contato, não tomou vacina, então assim, é necessário... então, o que o governo está fazendo? Acompanhando o cartão de vacina da criança e saber se da pessoa, do indivíduo, no caso, não precisa ser criança, e saber se ele já tomou 1 dose, ou tomou 2, ou tomou 1 quando foi. Então, assim, de acordo com o cartão, você vai fazer para uma determinada faixa etária abaixo de 30 anos 2 doses, ou de 30 a 49 anos 1 dose só. Vou trazer umas situações aqui relacionadas à vacinação para você ir considerando. Uma criança que não tenha tomado as 2 doses no tempo que deveria ter tomado. Uma vacinação agora, 1 dose só resolve ou ela teria que tomar 2 doses agora? Ela teria que fazer as 2 doses. Ela faz 1 dose, 30 dias depois ela faz a outra. É importante. O que acontece na prática? Nós temos uma boa cobertura para a primeira dose aqui no estado. Quando você avalia os municípios, alta cobertura. Quando nós vamos para a segunda dose, essa cobertura ela cai e cai bastante. E aí acontece que às vezes a gente vai ter casos em pessoas com a única dose, porque essas pessoas tiveram alguma falha vacinal, não produziu resposta adequadamente. Então, para a população até 29 anos de idade, se considera vacinado com 2 doses. Ter 1 dose só não é suficiente, ele precisa fazer 2 doses. E para os profissionais da saúde, independente da idade, eles precisam ter 2 doses também. Vamos imaginar que um adulto hoje, em algum momento lá na infância, tomou 2 doses da vacina. Mas esse adulto agora vai para uma área de risco. Vamos imaginar que alguém que vai sair daqui e vai lá para São Paulo, um dos municípios paulistas de maior incidência. Essa pessoa deve se vacinar novamente e pode se vacinar novamente? Se esse indivíduo adulto, ela tiver o cartão vacinal e a notificação, o registro dessas 2 doses, ela não precisa tomar uma 3ª dose, ela está adequadamente imunizada. Certo. Agora, se ela acha que tem, né, mas não tem a certeza, então, na dúvida, né, a gente orienta fazer a vacina, respeitando essas faixas etárias, né, até 30 anos, 2 doses, entre 30 e 50 anos, 1 dose. A gente considera como se a pessoa não sabe, não tem o cartão, a gente considera como se a pessoa não fosse vacinada. E a partir dos 50 anos de idade, a gente avalia caso a caso, né, para ver a relação risco-benefício. Nos postos de saúde, a idade, até a idade que a vacina está sendo oferecida gratuitamente, são 49 anos. Uma pessoa acima dessa idade, que não tenha certeza
se foi vacinada, que não tenha certeza se já teve sarampo, que, portanto, se considera aí num quadro de vulnerabilidade, ela para se vacinar só recorrendo à rede privada. Não? É isso mesmo, só isso recorrendo mesmo? à rede privada. Resolvam, não assim. Mas fala. Na rede pública, que, assim, até para explicar a logística das vacinas, nós recebemos a vacina mensalmente diante da população que a gente tem a vacinar. A partir do momento que a gente começa a vacinar fora da faixa etária estabelecida e que a vacina foi encaminhada, a gente vai faltar vacina. Então, por isso que a gente precisa garantir isso. Por que se tomou a decisão no Brasil de se vacinar até 49 anos? Porque acredita-se que as pessoas acima de 50 anos tenham tido sarampo lá atrás, porque na época que ele estava na fase de criança, adolescente, você tinha uma quantidade de sarampo muito grande no país. E como ela tem uma alta transmissibilidade, acredita-se que a pessoa tenha adoecido. É muito comum no Brasil, aqui no estado, não vou nem para o Brasil, as pessoas fazerem a vacina e perderem o cartão. E elas não deveriam fazer isso, porque o cartão é um documento, a gente parte da premissa que vacina dada é vacina comprovada. Se o indivíduo não comprova, é como se ele não tivesse feito. Mas aí a gente precisa respeitar essa faixa etária estabelecida, porque o quantitativo de vacinas que nós recebemos, o quantitativo de seringas que nós adquirimos é em cima dessa população. A partir do momento que eu faço fora, eu vou ficar sem. Então aí, infelizmente ou felizmente, ele precisa recorrer à iniciativa privada. Mas me diga, Lana, se está lá escrito no documento do Ministério, se o paciente com 52 anos e ele é avaliado e o médico prescreveu, o prescritor, ele chega no posto de saúde, ele recebe a vacina. Ele só vai receber se for em caso de bloqueio vacinal. Se ele tiver tido contato com caso suspeito, for uma pessoa com, por exemplo, 54 anos, ele tiver contato com caso suspeito de sarampo, e ele não tem história de sarampo, ele não sabe se fez vacina, não sabe nada, aí a gente faz, porque é uma situação de risco epidemiológico. Mas uma pessoa assim, só porque eu vou para São Paulo... Mas se um médico infectologista... Não, mas é um médico que vai fazer porque... Prescrevendo, o Paulo falou. Desse ângulo aí eu discordo um pouco. Exato. Não, assim, se você pegar pela incidência da doença, né, a gente tem alguns casos em São Paulo na população maior de 50 anos. É tanto que o Estado de São Paulo assumiu fazer até 59. Exatamente. Essa metodologia dos 49 anos são para Pernambuco e outros estados que não São Paulo? É baseado em estudos estatísticos, então você vai ver para a população mais acometida. É todo o Brasil, certo? Agora, São Paulo, por ter vivenciado um surto tão importante e ter apresentado pessoas nessa faixa etária, eles fizeram. Eu, inclusive, assim, o Estado de Pernambuco, a gente questionou isso ao Ministério da Saúde, porque eu acreditava que pelo menos até 59 anos deveria ser fornecido. O Estado entende isso, sendo que o Ministério da Saúde não nos permitiu. E como nós dependemos da vacina que eles encaminham, a gente não podia tomar essa decisão a nível de Estado. Mas nós questionamos isso a eles. O lote de vacinas está pequeno? Ele, na verdade, assim, ele é suficiente quando está tudo na normalidade. Como a gente está com uma grande busca aos serviços, aí acaba que nada é suficiente, né? Assim, a gente está brincando, assim, brincando entre aspas, mas assim, a gente está falando o tempo todo assim, São Paulo usou a vacina do país. Tá vendo? Até para comprar, o Ministério da Saúde está tendo problema. O Ministério da Saúde não está conseguindo comprar. Eles conseguiram comprar uma grande remessa, mas a remessa ainda não foi entregue. É tanto que a gente vai fazer uma campanha para criança em outubro. Em novembro, a gente vai fazer uma para adulto, de 20 a 29 anos. Em fevereiro de 2020, nós vamos vacinar adolescente e adulto novamente. Então, teve que escalonar... Mas essa é uma estratégia local? Nacional. Tá. Teve que escalonar pela questão do fornecimento. Eu penso assim, que do ponto de vista de saúde pública e com a questão logística, né, que talvez não tenha de imediato vacinas, porque a gente pode ter um surto muito mais explosivo, né? A situação muito pior do que a gente está. Então, do ponto de vista da saúde pública, a vacina deve ser oferecida livremente até os 49 anos de idade. Mas para casos assim, particularizados, não deve motivar a população a procurar, porque a maioria que já tem mais de 50 anos até já teve sarampo, né? E aí está imunizada. E aí está imunizada. Mas alguns casos específicos, né, que aquele indivíduo que vai para uma área que tem uma alta concentração de circulação do vírus, eu acho que vale a pena discutir, talvez até o Ministério trace novas...
Os estados estão pressionando, né? Olha aí. Vou trazer uma situação. E aí vamos imaginar que isso aconteça aqui em Pernambuco para a gente ver qual seria a posição da Secretaria de Saúde. Uma empresa com muitos funcionários e muitos funcionários acima dos 49 anos de idade. E aparece um caso de sarampo dentro dessa empresa, com centenas ou milhares de trabalhadores. E aí? Não, aí nessa situação a gente vai fazer, porque você tem indivíduos que tiveram contato com o caso. E aí eles estão em risco epidemiológico, então aí a gente faz. Na verdade, é como o Paulo falou, é aquela pessoa assim que não tem vacina nenhuma, procura o serviço, porque vai viajar para uma área de risco, lembra se tem vacina. Vamos pensar no caso. Essa semana mesmo essa semana, acho que anterior, fui questionado por um amigo meu que ele trabalha na TV a cabo, e ele pelo interior. Ele estava preocupado com os funcionários dele, que ele ia justamente para a região do Agreste. Então, assim, nesse caso, como o Paulo falou, acho que eu, como médico, prescrevendo, acho que estou inclusive tentando bloquear a transmissão da doença. Porque se eu estou levando um indivíduo da capital para uma região e se ele não for vacinado, e tem pessoas de várias idades. Então, o que eu orientei ele, vacine, assim, as pessoas que funcionam como você puder, faça o possível para vacinar. Então, assim, nesse caso, eu recomendaria a vacinação para quem tivesse maior de 49 anos. Inclusive, na rede privada não tem a vacina, né? Ela está em colapso, acho que ao menos uns 2 meses. Eu ia perguntar o preço, mas então nem adianta, porque está faltando. O Brasil comprou tudo, o Ministério da Saúde comprou tudo. A gente vai fazer um intervalo curto e volta daqui a pouquinho para continuar falando sobre o surto de sarampo no Brasil. Até já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco. Nós conversamos hoje sobre a volta do sarampo ao Brasil, uma doença altamente contagiosa e que pode levar à morte. Participam do nosso programa Paulo Sérgio Araújo, médico infectologista e professor da UFPE, Evônio de Barros Campelo Júnior, também médico infectologista e professor da UFPE, e ainda Ana Catarina de Mello, superintendente de imunização da Secretaria de Saúde de Pernambuco. Vamos começar esse bloco tentando responder aqui as perguntas dos telespectadores. A gente tem aqui, boa noite, tenho 51 anos e quero saber se preciso me vacinar. É de Mário, que mora de Igaraçu, e acrescenta que a mãe dele dizia que ele e os irmãos todos tiveram sarampo quando criança. Boa noite, Edmar. Então, concretamente, você não precisa tomar a vacina de sarampo, porque teve sarampo na infância e já está naturalmente imunizado. Vou trazer aqui agora a pergunta. Boa noite. Crianças menores de 6 meses podem tomar a vacina? É a pergunta de Zilândia Mota, de São Lourenço da Mata. A gente falou sobre isso ao longo do programa, mas eu vou pedir para a gente reforçar a informação. Criança abaixo de 6 meses, ela falou, foi? Abaixo de 6 meses. Não, é contraindicada a vacinação para crianças abaixo de 6 meses. Deixa eu confirmar. Crianças menores de 6 meses. 6 meses não, é contraindicado. Então, a partir dos 6 meses... São Paulo está fazendo a partir dos 6 meses. O Brasil todo agora está fazendo a partir dos 6 meses. E agora passou para o Brasil todo fazer, mas a indicação não era nessa faixa etária. Então, assim... A idade ideal era a partir de 1 ano. De 1 ano, exatamente. Mas com o surto... Com o surto, São Paulo começou e o Brasil já nacionalizou, né? Então, a partir dos 6, que é justamente a faixa está sendo mais acometida. Tá. Antes da gente partir aqui para a próxima pergunta, quem não deve tomar a vacina do sarampo? Aí eu vou pedir para você falar de grávidas, de mães que estão amamentando, de pessoas que têm baixa defesa imunológica, de pessoas gripadas, para ver se a gente resolve tudo num pacote só. Bem, as contraindicações formais da vacina, né? Quem tem alergia a algum componente da vacina, as grávidas não devem fazer essa vacina. Os indivíduos... Não devem fazer. Não devem fazer.
Os indivíduos imunocomprometidos, a depender da imunodeficiência, tem que ser avaliado por um médico para saber como está a condição dele, se for um HIV positivo, ver a taxa de CD4, para saber se realmente ele tem indicação de fazer a vacina. Agora, existem duas situações que é uma falácia, que as pessoas falam o tempo todo que é contraindicação e que não é. Mulheres que estão amamentando, elas podem sim receber a vacina, não existe nenhuma contraindicação. E a alergia a ovo de galinha não contraindica a vacina contra o sarampo. Infelizmente, ainda tem pessoas que acreditam nisso e não vacinam seus filhos. Não façam isso, certo? Não contraindica a vacina. Vamos para a pergunta agora, uma que chegou de Olinda. Boa noite, me chamo Manuel Carneiro. Eu e meu filho de 19 anos, estou aqui perdendo a pergunta, eu e meu filho de 19 anos não temos certeza se fomos vacinados. Devemos nos vacinar? A vacina para toda a população? Ele não diz a idade dele, o filho tem 19, ele não diz a idade, mas não sabe se foi vacinado e o filho também não sabe se foi vacinado. O Manuel, a gente não consegue responder a pergunta porque ele não informou a idade dele. No caso do filho dele, de 19 anos, se há qualquer dúvida, se ele não tem o cartão vacinal, ele deve procurar o posto de saúde para fazer as 2 doses, conforme recomendado para pessoas até os 30 anos de idade. Mas no caso, se esse pai tiver até 49 anos, ele deve se vacinar. Se ele não tiver o registro em cartão, o que é muito pouco provável, né, na idade dele, se ele não tiver esse registro, ele precisa tomar uma dose da vacina. Certo. Vamos aqui para a próxima. Boa noite, Cícero Eduardo de Camaragibe. O sarampo sendo vírus e mesmo assim houve controle. Como explicar a mutação viral e a erradicação do sarampo? Na verdade, existem poucos dados sobre a questão o vírus. Ele tem várias formas dele, né, vários genótipos, mas não há dados seguros na literatura sobre mutação do vírus. O que a gente, na verdade, tem, a situação é falta de controle da doença por conta de baixa cobertura vacinal. A vacina que está aí disponível, né, no mundo, ela é efetiva e eficaz. Qual é o... Se é possível aferir, assim, o nível de eficácia da vacina contra o sarampo? Ela tem uma eficácia de 95% para a primeira dose e 98% para fazendo a segunda dose. Ela é alta. Ótima. Então, a gente pode dizer que é altamente confiável. Totalmente confiável. Efeitos adversos mínimos, se você comparar com outras vacinas, o efeito é mínimo. Então, assim, não tem por que não vacinar. Vamos falar da campanha de vacinação que o governo está anunciando agora para outubro. As datas que eu tenho aqui, você me corrija se não estiverem rigorosamente certas. 2 etapas da campanha de vacinação. A primeira etapa de 7 a 25 de outubro e o dia D dessa primeira etapa é 19 de outubro. Certo. A segunda etapa, 18 a 30 de novembro e o dia D dessa segunda etapa, 30 de novembro. Me fale sobre o esquema da vacinação aqui em Pernambuco, aqui nessa primeira etapa em outubro e nessa segunda etapa em novembro. Para essa primeira etapa, nós vamos estar vacinando as crianças de 6 meses a menores de 5 anos. Lembrando que... Agora em outubro. Agora em outubro. Lembrando que as crianças que vão ser vacinadas são crianças que estão com vacina em atraso ou crianças que não foram vacinadas. Não é uma dose indiscriminada, não. É uma vacinação seletiva. E para a população de novembro, de 20 a 29 anos, essa população também vai ser vacinada seletiva. Não vai ser indiscriminada. Vai receber a vacina quem não tem a vacina. Acreditamos que essa de novembro vai ter um grande público, porque habitualmente os adultos não se vacinam. E habitualmente ou se vacinam e perdem o cartão. Então, a gente vai ter provavelmente um grande público a vacinar em novembro.
Esses postos de saúde, eles são da rede estadual, da rede municipal, eles estão distribuídos em que quantidade? Vocês vão usar locais alternativos para vacinação ou ficam só nos postos? A logística? Nós temos em torno de 2.250 salas de vacina no estado de Pernambuco. Destas, 80% são municipais. Existem, sim, algumas salas em hospitais estaduais, tem até o próprio Hospital das Clínicas que tem uma sala de vacinação, mas boa parte das salas de vacinas elas são municipais. Provavelmente no dia D, que seria o dia 19 de outubro, alguns municípios eles colocam postos volantes, então postos em locais de grande circulação para tentar captar o máximo de crianças que eles puderem para estarem realizando a vacinação. Qual o papel do município aí nessa cobertura vacinal para o sucesso dessa campanha de vacinação? O município ele tem um papel da execução, então ele tem que ter as unidades de saúde funcionando adequadamente e também a gente precisa vislumbrar locais estratégicos. Se eu vacino criança, é importante ir até as creches. Se eu vacino adolescente, é importante ir até as escolas. Se eu vou vacinar adulto em novembro, eu preciso ir até o local de trabalho desse adulto. Claro que a cada ano que se passa, nós aumentamos o número de unidades básicas de saúde. No entanto, a população hoje é uma população diferente, é uma população economicamente ativa, está no mercado de trabalho e ela nem sempre tem essa disponibilidade de ir até a unidade básica de saúde, porque no horário que ela tem disponível a unidade está fechada. Então, o que a gente solicita para os municípios? Para identificar locais que estão essas pessoas. Esse ano, na campanha da influenza no estado, a gente fez uma mega vacinação na zona rural, nos municípios. Então, os municípios eles foram até os sítios, até as localidades mais distantes, próximo ao Rio São Francisco, e aí conseguiram, de fato, atingir uma boa cobertura, vacinar adequadamente. Porque tem uma população que ela fica ali perdida porque é distante da unidade básica de saúde, muitas vezes ela não tem recurso financeiro para pegar um ônibus, pegar um transporte, e ir até a unidade básica de saúde e ela fica lá perdida. E ninguém vai lá vacinar. Então, a gente está trabalhando de uma forma que a gente precisa ir até elas. Taquaritinga é o município que tem o maior número de casos aqui no estado. Então, Taquaritinga está fazendo ainda uma varredura vacinal. Ele fez um dia D específico para Taquaritinga, ele fez uma grande mobilização. No entanto, eles estão indo casa a casa para, de fato, garantir que toda a população dentro do grupo elegível esteja vacinada. Vamos deixar a vacinação de lado agora só um pouquinho e vamos imaginar aí pessoas, adultos ou crianças que estão com sintomas suspeitas de sarampo. Pessoas que estão com aqueles sintomas clássicos que foram apresentados aqui. Essas pessoas devem se dirigir para que hospitais? Bom, a primeira procura desse pessoal são as UPAs, né? São as unidades de pronto atendimento, mas assim, os hospitais assim no estado aqui de Pernambuco, seria o Correia Picâncio, o Oswaldo Cruz, hospitais que têm uma porta de entrada para esses pacientes, tá? Então, há uma busca, os pacientes podem buscar, o Hospital das Clínicas ele tem um serviço de atendimento, mas ele não tem um serviço de urgências, de finais de semana não funciona, mas assim, qualquer hospital, no momento, ele é apto a receber pacientes, mas essa procura maior vai ser através das UPAs. Então, assim, A UPA vai ser, porque a procura é um quadro viral, né? Então, a gente pensando no quadro viral, que em princípio não se sabe qual os pacientes vão buscar a UPA. Tá? Vão chegar na UPA com febre alta, coriza, tosse seca. Então, assim, que em princípio, que as manchas ela não vêm, não faz parte dos primeiros dias. A partir do terceiro, quarto dia, começa a surgir as manchas, né? Então, em princípio, vai ser um quadro viral. Então, esses pacientes vão procurar as UPAs. Todos esses casos suspeitos precisam ser notificados? Sim, o sarampo é chamado agravo de notificação não só compulsório, como imediato. Então, qualquer profissional de saúde
o médico, o enfermeiro que esteja atendendo esse indivíduo tem que notificar imediatamente para aquele município, para que o município empreenda as medidas de bloqueio, né? De rastreamento dos contactantes, como a Ana falou, de bloqueio vacinal daquelas pessoas que entraram em contato e que não estavam ainda imunizados. Só complementando o que a Ivone falou, as pessoas vão realmente procurar a UPA, mas a gente pensa que talvez fosse o pior lugar para se procurar, porque uma UPA vai estar com aquela confluência de muitas pessoas ali esperando na sala de atendimento, e aí o contágio vai se dar de forma mais fácil. Então, se esse indivíduo ele não é um indivíduo grave, uma criança grave, se ela tiver acesso à unidade básica de saúde, a um posto de saúde, talvez fosse a melhor oportunidade, né? Claro que um caso grave é de noite, é final de semana, ela vai ter que ir realmente no serviço de pronto atendimento. Vamos imaginar agora não um caso suspeito, mas um caso confirmado de sarampo. Existe um acompanhamento específico, um tratamento específico que deve ser dado a esse paciente? Não existe, como foi falado aqui, não existe nenhum tratamento específico, nenhum medicamento que vá mudar a história natural da doença. Então, é um tratamento de suporte. A gente vai pedir para esse indivíduo ficar em casa, vai afastar do trabalho, da escola, que tenha contato o mínimo possível com outras pessoas e administrar os sintomas que possam aparecer, como febre, por exemplo. Mas esse indivíduo ele precisa ser reavaliado. No cenário ideal seria que, por exemplo, o médico da família, da comunidade, fosse até o domicílio desse indivíduo, dessa criança, e examinasse, para evitar a exposição, né, desse caso de sarampo. Mas, sem dúvida, é um paciente que precisa ser monitorado de perto e ser reexaminado. Existe um mapeamento, mas aí, assim, tem que ser um mapeamento antigo, porque a gente passou um bom tempo aí considerando o sarampo como uma doença erradicada no Brasil. Mas indo lá para trás, se a gente for ali para a década de 60, talvez início da década de 70, o sarampo era muito comum entre as crianças, né? Assim, a gente tem um depoimento aqui de um telespectador que disse que a mãe falou que todos os filhos tiveram sarampo. Existe um mapeamento sarampo, mortalidade infantil, de como a doença afetava esses índices de mortalidade infantil no Brasil? Sim, nós tínhamos nessa época mais de 100 mil casos ano de sarampo no Brasil. E ele era uma das principais causas de mortalidade infantil no Brasil. Então, quando se falou em todo o processo de eliminação do sarampo nas Américas, foi um acordo entre países, um acordo político, de se definir que seria eliminado das Américas o sarampo. E assim foi, a partir do ano 2000, o sarampo ele foi eliminado das Américas, sendo que aí aconteceram alguns surtos esporádicos e depois, agora no final de 2017, vários países das Américas começaram a apresentar casos e aí não se tem mais esse certificado de eliminação do sarampo. Na situação, uma das coisas que se questiona muito é assim, você tem a Europa com muitos casos e as pessoas circulam o tempo todo. Então, as pessoas vão estar transitando. Você impedir que isso ocorra é difícil. E aí, de novo, volta a velha história de manter a cobertura vacinal em dia para conseguir, né, parar essa transmissão e isso não aconteça mais. Mas, na atual conjuntura que a gente está, com o nível de pessoas que estão circulando, nesse momento a gente está numa fase de, junto com a Anvisa, vendo os navios que vão chegar para começar a temporada dos cruzeiros, os navios que vão chegar. A Anvisa também tomou uma decisão quanto aos aviões que estão chegando com casos suspeitos de sarampo, para fazer uma medida bem imediata, com a ideia que a gente não tenha uma transmissibilidade maior do que o que a gente já tem. O quadro é, sim, preocupante? Bastante preocupante. Bastante. Bom, o tempo da gente está acabando. Vou lembrar aqui mais uma vez os dias da campanha de vacinação, mas já vou, antes disso, lhe fazer uma pergunta que talvez seja bem importante aí para a população. As pessoas não precisam esperar esses dias da campanha nacional de vacinação para procurarem a vacina contra o sarampo.
Não precisa, porque essa vacina é a rotina. A gente está vacinando a rotina básica de todos os dias. Então, quem for antes não tem nenhum problema. Na verdade, vai ter essa campanha como uma forma de convocar aqueles indivíduos que ainda resistem a não se vacinar. Mas as pessoas que queiram ir atualizar o cartão de vacina podem ir, porque é uma vacinação de rotina. Bom, então, para a gente terminar, vou repetir aqui mais uma vez. Primeira etapa da campanha de vacinação, campanha nacional, de 7 a 25 de outubro, dia D, dia 19 de outubro. Segunda etapa, 18 a 30 de novembro, dia D, 30 de novembro. Boa noite mais uma vez. Muito obrigada mais uma vez. Sucesso aí na campanha de vacinação aqui em Pernambuco. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora. Muito obrigada pelas perguntas e o Opinião Pernambuco volta amanhã.